Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da semana. Nós vamos trabalhar várias execução e elaboração de texto, tá? Várias elaborações de texto ao longo deste bimestre. E um dos principais gêneros textuais que nós vamos estudar e vamos colocar em prática é a crônica. Por que a crônica? Simples, pela facilidade que ela nos traz. Ela nos traz assuntos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, por isso ela é muito fácil o material com que nós vamos trabalhar está à nossa disposição, muito próximo da gente. 2. A crônica, ela é uma mistura, tá, de literatura com jornalismo. Também está de fácil acesso, né? Basta nós abrirmos um celular, entrar em qualquer site, nós observamos que ali você pode ter uma notícia do dia a dia e a partir desta notícia, tá, elaborar uma bela crônica, né? Ou seja, o nosso material ele é bem acessível, tá? Então vamos lá. As técnicas para a elaboração de uma boa crônica. Fácil, né? Matéria interessante, tá? A crônica, tá? Ela exige muita sensibilidade por parte de quem vai escrever, de quem vai elaborar ela. Ou seja, uma determinada situação que você pegou, você viu, que você testemunhou, vivenciou, ou você de alguma forma teve contato com a existência daquela situação, e você vai reescrevê-la ou escrever essa crônica, né? E o que tanto exige ali? Ali exige que você narre na crônica os acontecimentos, tá? E a partir desses acontecimentos que você vai narrar nesse texto, você também faça algumas reflexões que vão levar a crônica a elaboração de uma boa crônica, tá? Por se tratar de assuntos da realidade do dia a dia, o nosso material para trabalho ele é vasto, tá? Muito vasto. Você pode fazer uma crônica esportiva, você pode fazer uma crônica sobre um tema cultural, sobre um tema do dia a dia, do cotidiano, o que aconteceu na minha casa hoje, não sei, o que você quiser, tá? Mas só que existe uma coisa na crônica. A crônica ela tem que ser o quê? De um fato contemporâneo. Guarde bem isso. Obrigatoriamente a crônica ela é contemporânea, tá? E o que mais? Como fazer a crônica? Como fazer a crônica? Você pega esse fato do dia a dia, tá? Você escreve ele em uma linguagem. Mais um detalhe aqui. A linguagem com que você vai transmitir a crônica, que você vai escrever essa crônica, ela tem que ser fácil. Vocês já leram uma notícia no jornal? Você já viu se ali tem uma linguagem muito culta, muito diversificada, usando termos difíceis? Não. O jornalista ele expressa isso de uma forma bem fácil, objetiva, para que todos possam entender. Ou seja, a linguagem da crônica, ela é uma linguagem coloquial, uma linguagem usada ali no dia a dia, tá? E normalmente, presta bem atenção, normalmente na crônica você tem que expressar esse texto com muita emoção. Ai, professor, o que é expressar o texto com emoção?
Nas suas reflexões, durante a crônica, você deve colocar ali sentimento. Sentimentos de saudades, de alegria, de tristeza, de decepção, de surpresa. E há inúmeras formas de você expressar a emoção durante o texto. Então lembre-se sempre disso também. Durante a crônica, durante a narrativa do texto, você deve colocar ali e expressar na crônica sentimentos, emoção, tá? Para que ela seja autêntica e verdadeira e não que seja apenas uma informação coloquial, direta, seca, tá? A crônica ela deve expressar sempre sentimentos, tá? E as circunstâncias em que o fato ocorreu. Você deve expressar as circunstâncias, ou seja, o meio, o ambiente, a forma com que o fato ocorreu, com que foi vivenciado, os personagens que ali estão envolvidos, tá? Tudo isso envolve as circunstâncias. Nunca esqueçam disso, tá? E nunca esqueçam também que o fato deve sempre ser o quê? Contemporâneo. Você não pode escrever Poder-se até pode, mas não fica muito interessante. Uma crônica sobre um fato que aconteceu 1000 anos atrás. Primeiro porque você não vai ter todas as circunstâncias dela. O fato circunstanciado, a realidade que envolve aquele fato, não foi vivida por você. Você nunca teve contato com essa realidade. Por isso, provavelmente, não será uma crônica tão original. A crônica, uma outra coisa da crônica é que ela tem originalidade. Originalidade ali no tempo em que está sendo vivida. Que a pessoa que escreve a crônica, obrigatoriamente, ela tem que estar vivendo aquele tempo. A própria palavra crônica vem de quem? Do deus Cronos, né? É o deus do tempo. Cronos em grego é tempo. Por isso você fala, vamos cronometrar. Vamos ver a idade cronológica, certo? Então, a crônica ela deve ser sempre contemporânea. Além de conter os acontecimentos e tudo isso que nós falamos, tá? A sensibilidade do cronista, uma outra técnica para se escrever uma crônica, por exemplo, você está passando lá em uma determinada rua, você vê um determinado fato acontecendo, é óbvio que você não tem papel e caneta para descrever todos aqueles fatos naquele momento. Então você começa a anotar palavras-chave, por exemplo, pequenas frases, ou anota no celular, uns lembretes, algumas coisas, em casa, com toda a sua sensibilidade, com toda a sua capacidade lógica de raciocínio, você vai desenvolver toda a história, toda a crônica, certo? No princípio, quando a crônica nasceu, ela era apenas um texto jornalístico. Ela era apenas uma informação. Simples, clara, objetiva, seca, nua e crua. Com o passar do tempo, a crônica ela toma um formato mais literário. Tá? A crônica ela é o único gênero em que você mistura, por assim dizer, tá? Literatura e jornalismo. É bonito, não é? Muito interessante observar isso. Ela mistura literatura e jornalismo, o que é muito forte, porque além de informar, ela passa o sentimento de quem está narrando, ela passa a capacidade, a sensibilidade, a percepção emocional de quem está escrevendo. A crônica, ela tem o objetivo de ensinar, comover, divertir e advertir. Olha que rica. Ela tem o objetivo de ensinar, comover,
divertir ou advertir sobre um fato que está ali, contemporâneo, à base da realidade. Outra coisa que eu não quero que vocês esqueçam, a crônica obrigatoriamente não pode ser um texto longo. Ela deve ser um texto bem curto, prático, simples e de fácil entendimento. Tá? Depois nós teremos outras aulas onde nós vamos colocar em prática tudo isso que eu acabei de citar. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.